alguma simpatia. Mas se alguém lhe perguntasse o que de fato demonstra, nos faz perceber que alguém é cristão, como eu percebo isso? A resposta seria: você precisa olhar, ler, conhecer o Sermão da Montanha. Porque neste sermão, Jesus está descrevendo o homem cristão, a mulher cristã, o tipo de gente que pertence ao reino de Deus. Que tipo de gente? O tipo de gente que experimentou Mateus 4, versículo 17, que é o tipo de gente que experimentou uma metanoia, arrependimento. O tipo de gente que experimentou uma mudança na sua mente e na sua forma de olhar para a realidade, de olhar para este mundo. E o que o Sermão do Monte nos apresenta aqui sobre esse tipo de gente? Muitas coisas, começando com aquilo que eu considero como o quê? As bem-aventuranças. Felizes, como são abençoados, como são felizes estas pessoas. E que características elas têm de Jesus? Mateus 5:1. Eles são pobres de espírito. Eles choram. Eles são mansos de coração. Eles têm fome e sede por justiça. Eles têm um coração puro. Eles são pacificadores. E então Jesus vai concluir a sessão da bem-aventurança com bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Olhem para algo interessante aqui. Recomendação pastoral. Se você puder, nós temos talvez todos os sermões gravados. Os primeiros 7 sermões estão gravados, tem no Facebook, tem no YouTube. Se você não participou de uma delas ou de algumas delas, fica o convite e também a recomendação. Vá assistir para compreender melhor o que quer dizer bem-aventurados que choram ou bem-aventurados mansos, para compreender muito bem isso. Mas o que é interessante aqui nesta última bem-aventurança? É como, da primeira à 7ª, são bem-aventuranças que apresentam o quê? Questões que têm a ver com o indivíduo cristão. Digamos, qualidades que ele tem. Ele chora, ele é pobre de espírito, ele é pacificador, ele é manso de coração, ele tem fome e sede por justiça. Mas no versículo de número 10, em que encontramos a última bem-aventurança, Jesus não fala a respeito do que somos, fala a respeito do que pode acontecer, digamos, das possíveis consequências por sermos este tipo de gente. Digamos, por sermos gente que tem fome de justiça, por sermos pessoas pacificadoras, por sermos pessoas que choram e que são pobres de espírito, por sermos pessoas que são puras de coração, nós poderemos o quê? Poderemos experimentar, enfrentar possíveis consequências. E quais são as consequências? Jesus descreve. Podemos ser perseguidos. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos caluniarem, vos perseguirem por minha causa. E diz mais o versículo número 12. Alegrem-se, celebrem, quando vos perseguirem. Por quê? Porque assim também fizeram com os profetas do passado, e grande é o vosso galardão. Então aqui, ao olharmos para este texto, nós estamos não falando mais da nossa identidade como gente que pertence a Cristo.
Estamos falando, sabe do quê? Das consequências por vivermos, por caminharmos como quem pertence a Cristo. E aqui eu sei que talvez passa na sua cabeça o seguinte: pastor, olha, esse texto aqui, ele é pesado, ele é um pouquinho fora da realidade. Como assim? Veja, como é que vão perseguir? Como é que vão odiar? Como é que vão injuriar alguém que tem fome e sede de justiça? Puxa, como é que vão injuriar? Como é que vão perseguir alguém que é pacificador? Como é que vão perseguir, vão injuriar, vão falar mal de alguém que é puro de coração? Puxa, pureza de coração é tão bonito. Mas, meu Deus do céu, alguém que está ali batalhando, lutando, que tem fome e sede de justiça, é tão encantador ver, por exemplo, um homem, uma mulher engajado em causas sociais e lutando por justiça. Como é que vão perseguir, vão injuriar alguém, por exemplo, que é manso, que é humilde? Olha, como é bem bonito, gente humilde. Como é encantador ver alguém que fala, puxa, que humildade desse irmão. Que irmão humilde, que irmã que tem um coração manso. Mas, como assim vai ter perseguição? É o que Jesus está a dizer. Então, essa realidade de perseguição, ela sabe faz o quê? Ela expõe algo. O fato de gente que ama a justiça ser perseguida. A possibilidade de alguém que segue a Cristo. E aqui não estou a falar de gente que vai à igreja apenas. Ah, não, aqui dizima. Ah, eu canto no coro. Não, estou falando de gente comprometida com Cristo. De gente que a sua vida, sua identidade é o quê? É o sermão da montanha. Como é que alguém persegue alguém que está fundamentado em Cristo? A resposta é, sabe como? É o mundo que está em desordem. Pastor, explica melhor, eu explico. Por que alguém que tem fome de justiça pode ser perseguido? Porque o mundo está em desordem. Por que alguém humilde, que deveria ser elogiado, pode ser perseguido? Porque o mundo está em desordem. Ao olharmos para esse mundo, é quase que inevitável percebemos o quê? O quanto o mundo não caminha como deveria caminhar. Ao olharmos para o mundo como nosso, e ver que gente como Copelipa, que sai da prisão, e que ele está agora exigindo do governo e da justiça, que lhe devolvam os mais de 240, sei lá quantos prédios, ou no Quilamba, ou no Capa-Capa, não importa. As mais de 800 casas que tem ali nas Castanhas a se construir, os 24 prédios que tem onde? Lá na Rua Pacífica. Em um mundo como o nosso, em que isso é normalizado, um general ter tudo isso, a pergunta é, ganha quanto para conseguir, nesse tempo de vida, conseguir tudo isso? A resposta é não, as coisas não estão na normalidade. E sabe por quê? Quem tem fome de justiça pode ser perseguido? Porque quem tem fome de justiça vai fazer o quê? Vai ver isso, vai fazer o quê? Ah, não, que bonitinho, ele é general mesmo, trabalhou tanto na vida, pelo país. Não, ele vai fazer o quê? Está errado. Ele vai fazer o quê? É pecado. Ele vai fazer o quê? Quem tem posses exacerbada com o mundo perecendo como o nosso em Angola, não é normal. Como é que alguém que tem fome de justiça não seria perseguido num mundo como esse? Num mundo em que você olha para gente que tem poder desinteressada no bem do povo, no bem da população. Um mundo em que o político virou idiota.
Por que o idiota? Porque o termo grego para político e para idiota é o quê? Quem era o idiota? O indivíduo que não se envolvia na vida pública, que não se envolvia na política, que não queria discutir o bem comum, que não queria discutir os bens da sociedade. Pensava em quem? Somente nele. Somente nele. Quem é o idiota? O indivíduo que a vida dele era o quê? O quê? Discutiu de todo aquilo? Não, eu queria a vida particular e acabou. E quem era o político? O indivíduo que deixava as coisas dele pessoal para pensar no quê? No bem comum de todos. Só que hoje se inverteu. Por quê? Porque muitos políticos vieram o quê? Idiotas. Idiotas como? Entram na vida pública pensando em quem? Nele mesmo. Então ele vai na vida pública para quê? Para se enriquecer, para se alimentar. Como é que alguém que tem sede de justiça, diante disso, não vai ser perseguido? Sabe por quê? Porque ele não vai ficar calado. Ele vai querer denunciar. Então agora a pergunta é como é que ele não vai ser perseguido? Ele vai ser perseguido não é porque ele está errado. É por quê? Porque as coisas no mundo não estão como deveriam. O mundo está em desordem, em bagunça. Pastor, mas como assim explica? Vamos sair da política e vem para nós agora aqui. Pastor, ser alguém que zela por justiça é tão bom, é tão bonito. Mas vai lá no hospital como enfermeira e cuida muitas vezes como deveria ser de um paciente. E se comprometa como deveria ser com os teus programas, tudo certo. Você vai encontrar pessoas que estão nem ali para o trabalho. E o que vai acontecer? Você que quer fazer o que é correto, porque a palavra justiça aqui tem a ver com o quê? Com fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que é correto. E você quer trabalhar correto, certíssimo, não fazer de conta, sem distrato. Qual é a possibilidade? É de aparecer algum grupinho, alguma pessoa a falar o quê? Está armada em quê? Que é melhor do que os outros? Está armada em quê? Que é só você que fez voto de cuidar dos pacientes. A mesma coisa, por exemplo, aonde? No ambiente da família em que a gente estiver. Aqueles que se posicionarem na contramão dessa bagunça e desordem que é o nosso mundo, ainda que seja naquilo que é correto como justiça, naquilo que é correto como humildade, naquilo que é correto como pacificação, o que é que a gente poderá receber? Perseguição. E, portanto, eu vim dizer-los esta manhã, irmão, seguir a Jesus não é água com açúcar. Não é sobre Deus vai te abençoar. Não é sobre Deus vai te dar aquilo, vai te dar um carro, vai te dar uma casa. A gente nem precisa de Jesus para isso. Porque o não cristão tem casa, tem carro, tem emprego. Ele não precisa de Jesus para isso. Seguir a Jesus é sobre o quê? É sobre participar de algo muito maior do que isso. Que é o quê? Que é participar da redenção desse mundo bagunçado. Esse mundo que está em desordem, que está em bagunça. O que é seguir a Jesus? É participar da reordenação que Jesus começou a fazer. E como é que a gente participa dessa reordenação? Quando a gente diz que eu não caminharei conforme a desordem do mundo. Eu caminharei como? Conforme a ordem que Jesus está a trazer. O quê? A justiça. Eu caminharei com a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? É colocar ordem neste caos. É colocar ordem na bagunça que há nas relações entre pai e filho, mãe e filha, entre patrão e empregado. É colocar ordem nessa bagunça. Agora, querer colocar ordem nessa bagunça significa fazer o quê? Significa mexer no vespeiro. Significa que um patrão que diz, olha, todo mundo paga o moço da cantina por 20 mil kwanza. Eu vou ganhar menos e vou pagar 30, 40 mil kwanzas. Que nem é muita coisa, mas já é melhor. Olha, todas as empresas pagam, eu vou pagar um pouquinho mais. Sabe o que vai acontecer? Você poderá ser visto por outros empresários com maus olhos.
Por quê? Porque esse mundo está em bagunça. Aquilo que é elogiável vira o quê? Ofensa. Portanto, ser íntegro num mundo em bagunça é ofensa. Portanto, ser humilde no mundo dos espertos é quase que um crime, é ofensa. Portanto, agir com honestidade no ambiente público em que você diz, eu não vou me corromper, o que eu ganho, vou me virar com ele. Não, se você não entrar na conversa de todo mundo, você vai ser o quê? Destratado. Portanto, ser perseguido pela justiça demonstra o quê? Que esse mundo está em bagunça. Porque justiça é coisa boa. Justiça é o que todos nós queremos. Mas queremos até que mexa onde? No nosso conforto. Eu quero que o Copelito vai preso por causa da corrupção. Não, ele. Agora, quando chega lá na CIA, quando eu trabalho, e alguém diz, não, eu não vou aceitar essas vossas business. Vai mexer no meu extra. Quando chega na faculdade, eu na escola eu dou aula. E olha, se eu não colocar alguns exames ali, não vou conseguir aqueles extras. Agora aparece lá um irmão que diz que eu sou quê? Seguidor de Jesus. Não aceito corrupção. Eu não vou aceitar isso. O que vai acontecer? Como é que os outros vão te olhar? Está armado em quê? Está chegando ao final do ano. E como é que fica? Não, eu sou alguém que está aqui para seguir a vontade de... E a vontade dele é o quê? Justiça. Agora, isso aqui não é normal. Por quê? Porque o nosso mundo está em desordem, em bagunça, desalinhado, completamente perdido. Agora a pergunta é, Jesus vem com seu reino. Para fazer o quê? Para invadir esse mundo em desordem. Para quê? Para reordená-lo. A reordenação do mundo já começou. Começou com quem? Com Jesus aqui. Quando ele vem, ele começa a reordenar o mundo. E ao nos deixar aqui, ele faz o quê? Ele nos deixa aqui para quê? Para sermos pessoas que estão caminhando como ele caminhava em justiça. Para quê? Para dizer ao mundo, o reino de justiça chegou. Não ainda em plenitude, mas chegou. Chegou com quem? Chegou com Jesus e nós estamos aqui para evidenciar que chegou. Então, por isso, onde caminharmos, onde estamos, nós queremos o quê? Justiça. Que se cumpra a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade na terra como é no céu. E eu estou aqui para quê? Para ser parte do cumprimento dessa oração. Onde eu estiver, onde eu caminhar, vai ter o quê? Justiça. Só tem uma coisa. Está disposto a ser perseguido? Está disposto a ser caluniado? Vejam o texto que é o versículo 11. Ele não diz que vão nos acusar como gente justa. Vejam isso. Seremos perseguidos por causa da justiça. Mas a acusação será o quê? Injúria. Será o quê? Difamação. O que isso quer dizer? Não vão dizer que, olha, o fulano, a fulana está sendo perseguida por quê? Porque ela quer justiça. Ou porque ela luta por retidão. Ou porque ele está lutando por aquilo que é bom. Vão dizer o quê? Vão criar calúnias. Vão criar injúrias. Vão criar conversa. Para quê? Para manchar a nossa imagem. E isso gerar o quê? Consequências terríveis. Quando você estuda a história do cristianismo, você perceberá que seguir a Cristo, ser justo, caminhar na vontade de Deus, praticar justiça, caminhar em retidão, como quem está dizendo, onde eu estiver, eu estou aqui para contribuir com essa ordem que Cristo começou a estabelecer. Significará perseguição. Na família, na sociedade, no teu trabalho, onde quer que você estiver. Por quê? Diz Jesus. Primeiro, porque foi isso que fizeram com os homens do passado.
Foi isso que fizeram com os profetas de Deus no passado. Quem? Tantos deles. Elias, por exemplo. Elias viu aquela corrupção no ambiente de Israel. Fez o quê? Se levantou. E sabe o que chamaram Elias? De perturbador de Israel. Acabe e Jezabel perturbavam Israel e Elias queria consertar o povo de Deus. Sabe quem chama de perturbador? Elias. Digamos, o perturbador não é quem está causando a bagunça. É quem? Perturbador é quem quer alinhar as coisas. Por quê? Porque o mundo está em desordem. O mundo está desalinhado. O mundo está completamente em bagunça. Foi assim com quem? Foi assim, por exemplo, com Jeremias. O povo, por quem ele chorava, intercedia, o distratou, o abandonou. Foi assim com Daniel, que por orar 3 vezes ao dia e andar em silêncio, foi jogado aonde? Na cova dos leões. Foi assim com tanta gente de Deus. E vim dizer-los, não será diferente de nós. A menos que a gente queira ser parecido com esse mundo em desordem. A menos que a gente queira ser policial, militar, professor, enfermeira, pai de família, mãe de família, sogra, padrasto, igual a essa bagunça. Agora, se a gente quiser andar na contramão como em justiça, digamos, caminhar como Deus quer, nós temos de estar pronto a quê? A perseguição. A sermos difamados, a sermos distratados, a sermos chamados nomes. Vocês são atrasados, vocês da igreja estão ali com a mente. Às vezes somos mesmo, tá? E aqui é mesmo uma crítica. Às vezes somos. Às vezes já estamos atrasados. Mas nesse aspecto não é isso. Às vezes o cristão é muito lombucho, está muito assim, é muito religioso, muito tapado. Mas outras vezes é mesmo maldade. Não vão concordar conosco. Quando nos criticarem, porque de fato estamos a andar como não deveria, é compreensível. Agora, quando nos criticarem, nos difamarem, porque temos uma posição, aí sim é a razão de por que deveríamos ser perseguidos. Eu vim dizer-los, nós temos uma posição como igreja. A nossa posição não é do MPLA, nem é da UNITA, é da justiça. E isso poderá significar, sabe o quê? Ser perseguido, ou pelo MPLA, ou pela UNITA, ou por quem quer que seja. A nossa posição, sabe qual é? Não é do governo ou do não governo, é de justiça. A nossa posição não é do que? Não é a respeito de quem pode dar mais ou dar menos. Nós temos um lugar. Que lugar? O nosso lugar é o lugar da justiça. É o lugar em que, como estamos agindo, onde estamos posicionados, qual é o nosso anseio? É ver a vontade de Deus se cumprir. E ela se cumpre à medida que eu estou agindo por justiça. À medida que eu estou caminhando como Cristo quer que eu caminhe. E se vier perseguição, Jesus vai dizer 2 coisas. Primeiro, não esquecem de por que estão sendo perseguidos. Avalie sempre. Eu estou sendo perseguido por quê? No meu trabalho, com os meus colegas, na minha família, na sociedade onde eu estou. Me perseguem por quê? Me difamam por quê? Ou então, o meu nome está na boca de alguns por quê? Olhe para a causa. Se a causa for meramente porque você é alguém que redilechou, então mude. E não vale a pena. Agora, se a causa for Cristo, se está sendo perseguido por causa de Cristo, se estás sendo perseguido porque você é alguém que se comprometeu com o quê? Em participar naquilo que Jesus começou a fazer. E estás dizendo, onde eu estiver, eu vou
colaborar, eu serei cooperador de Jesus nessa transformação, nessa reordenação desse mundo em bagunça. Se estás sendo perseguido por Cristo, eu vim dizê-lo. Vale a pena. Sabe por quê? Porque essa causa é maior do que a sua própria vida. Esta causa é maior do que o seu próprio emprego. Esta causa é maior do que o seu próprio nome. Esta causa é maior do que o seu próprio bem-estar. Esta causa é maior do que o seu próprio conforto. E por que é maior? É maior, primeiro, por aquilo que Cristo fez por nós. É maior porque por mim e por você, Jesus padeceu na cruz do Calvário. É maior porque por mim e por você, Jesus se esvaziou da sua glória, se adaptou ao nosso mundo e se entregou na cruz do Calvário. E, portanto, Ele fez por nós algo muito maior do que qualquer outra coisa. Ele morreu por mim e por você. E sabe, Ele morreu por mim e por você. Sabe quando éramos quem? Gente boa. Deixa eu dizer algo muito sério. Nada do que você fizer encantará Deus. O que você fizer em termos de coisa boa, de amar, de entregar bem, isso aqui não lhe impressiona. Deus morreu por nós na cruz do Calvário. Diz Paulo, diz a Escritura, quando nós éramos seus inimigos, quando nós não tínhamos prazer nele, quando nós estávamos de costas viradas para ele, e quando o que a gente merecia, sabe o que era? Era a condenação. Quando o que a gente merecia, sabe o que? Era a justiça dele. E se ele nos desse a justiça, sabe o que ia acontecer? Nós seríamos condenados. Porque Ele nos pegaria no flagra. Ele nos pegaria no pecado. E não há ninguém que poderia escapar da justiça divina. Ninguém. Porque Ele tem provas cabais. A primeira prova cabal de Deus contra nós nem é a justiça dele. Sabe quem é? Somos nós mesmos. Aquilo que diz Paulo aos Romanos, capítulo 2. Que nós não conseguimos nem escapar do nosso juízo moral. Digamos, a gente tem vários padrões morais próprios. Você olha para o A e B e diz que como aquela moça lida mal com seu marido. Você levantou um padrão moral, mas em algum momento você também não vai conseguir passar nesse teu padrão moral, porque você vai errar como ela. E vice-versa com o marido também. E assim é a vida. Que só no nosso padrão moral a gente já fracassa. Que somos falhos. Agora imagina o padrão de Deus. Que é perfeito, que é justo, que é santo. Todos nós seríamos condenados. Mas Ele, sabe, fez que? Decidiu morrer por nós. Para nos restaurar, nos redimir e nos salvar. A causa é maior por aquilo que Ele fez por nós. E segundo, a causa é maior, porque é uma causa que não tem apenas a ver comigo. A minha história é pequena. A minha história é tão pequena. Mas onde é que está a beleza? Está no fato de eu ser tão pequeno e fui chamado para participar de uma grande história. De uma história maior, de um drama muito maior do que o meu. Portanto, quando eu sou perseguido por causa de Cristo, vale a pena, eu posso me alegrar, é uma honra. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido por uma causa que é maior do que a mim mesmo. Então, quem eu sou? É por causa disso que Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, fala das coisas mais extraordinárias sobre o que é conhecer a Cristo e pertencer a Ele. Ele vai dizer tudo que eu tinha por reputação, que eu tinha por dignidade,
que eu tinha de prestígio, que eu tinha de elogio, que eu tinha de direito. Eu reputei isso como esterco, como fezes, como lixo, como algo sem valor. Diante de quê, Paulo? Diz Paulo, comparado à glória de conhecer a Cristo, comparado à glória de participar da ressurreição de Cristo, comparado ao quê? Ao privilégio que é poder pertencer ao quê? A isso que Jesus está a fazer a partir da sua encarnação. E, portanto, se estão a me perseguir por causa de Cristo, então é uma honra. É uma honra ser perseguido por causa de Cristo. Por quê? Porque a causa pela qual estou lutando, sendo perseguido, é muito maior do que o meu nome. Mas o que é o meu nome? Eu sou quem? Eu sou alguém que se ficar 4 dias sem banhar, vai cheirar mal. Eu sou quem? Eu sou alguém que mudar o vento e sair do calor para o frio, fica doente com respiratórios. Eu sou quem? Eu sou alguém frágil, que dormiu e não acorda mais. Eu sou quem? Eu sou um comedor de arroz com feijão. Eu sou quem? Eu sou um ser fragilizado, completamente pequeno e limitado. E eu participo do quê? Daquilo que é a vontade de Deus. O reino de Deus ser implementado neste mundo. Eu, pecador, limitado, fragilizado, participar disso e ser perseguido por causa disso é uma honra. Diz Jesus, louvem ao Senhor. Se alegrem no Senhor, se vos perseguirem por causa do meu nome. Agora, olha o contraste. A gente se alegra e conta testemunho porque Deus fez, Deus nos deu. Conseguir uma casa. A gente acha que testemunhar é só isso. Nós somos chamados a conseguir se alegrar em meio a possibilidades de quê? De perseguição. A gente interpretaria, sabe como? Quem está a me perseguir em termos de maldição? Quem está a me feitiçar em termos de maldição? Se perdêssemos o emprego, porque fomos justos, porque caminhamos como Deus queria, quando na verdade Jesus diz, vocês poderão ser perseguidos se vocês caminharem como meus discípulos. Vocês poderão ser perseguidos, poderão ser injuriados, caluniados e mortos. Fizeram com os profetas, fizeram com Jesus, fizeram com os apóstolos. Eu pergunto, nós somos diferentes, melhores do que eles? Não. Pastor, nós estamos em outro contexto, é verdade. Mas saiba de uma coisa, o contexto em que nós estamos não nos impede de agir como gente que pertence a Cristo e ao seu reino. E se agirmos assim, em algum momento, nós poderemos lidar com pessoas que vão nos perseguir, que vão nos distratar, que vão nos injuriar, que vão querer nos envergonhar e que vão querer nos excluir. O que é que eu faço com isso? Eu avalio a causa da perseguição. E se de fato for porque eu pertenço a Cristo, porque eu estou participando da justiça de Deus, então eu deveria me alegrar. Eu deveria dizer, é uma honra sofrer por causa de Cristo. Irmãos, é por causa disso que quando você lê a Escritura e a história da igreja, sabe o que é que você encontra? Gente como Estevão, sendo apedrejado por causa de Cristo. Estevão está ali, não amaldiçoando quem lhe apedrejava. Você encontrará na história da igreja o relato de que os apóstolos foram mortos, uns com flechas, outros cortaram suas cabeças, outros foram esfolados, outros foram queimados. Pedro foi crucificado, pé para cima, cabeça para baixo, diferente de Cristo, porque entendia não ser digno de morrer como Cristo. Jesus nos chama a caminhar com Ele. E caminhar com Ele é, toma a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me.
Se você ainda acha a tua honra tão importante assim, ao ponto de não estar disposto a perdê-lo por causa de Cristo, você não está pronto para caminhar com Cristo. Você não entendeu o que é caminhar com Jesus. Pastor, eu quero vir à igreja. Quer vir à igreja? Entenda que Cristo te ama, que Ele morreu por você. Mas não esqueça, caminhar com Jesus é sobre zelar, viver em justiça, na vontade de Deus, de tal forma que isso pode custar o teu emprego, pode custar o teu prestígio, pode custar a tua saúde, pode custar o teu dinheiro, pode custar tudo que você imaginar. Mas se você percebeu que isso que está a fazer não é meramente um homem querendo andar em justiça, mas é um homem participando da ordenação que Deus começou a fazer nesse mundo em bagunça, então você perceberá que vale a pena, porque esta causa é maior do que você mesmo. Esta causa é maior do que a tua honra, é maior do que o teu nome. E Jesus termina dizendo, se alegrem, não só pela causa, que é muito maior do que vocês, se alegrem, porque a vossa recompensa, porque o vosso galardão no céu está reservado e é grandíssimo. No céu aqui é com o Senhor. O vosso galardão que o Senhor tem para vos dar está reservado. Portanto, caminhar em injustiça aqui e por ela perder e ser perseguido é uma honra por causa da causa e é uma honra por causa da recompensa. Nós podemos nos alegrar, nós podemos cantar. E como conta a história do cristianismo, gente como John Hus, que lhe queimaram vivo com os seus livros e morreu cantando os salmos. E por que um homem que está a morrer canta os salmos? Porque é o tipo de gente que entendeu algo, a recompensa pelo qual eu estou sendo queimado chegará, eu serei recompensado. É aquilo que se diz, quando viver é Cristo, morrer é lucro. E portanto, ainda que me matem, me queimem, me persigam, uma coisa eu sei, a recompensa do Senhor é garantida, é certeza, eu receberei a recompensa do Deus Todo-Poderoso. Essa é a linguagem paulina quando diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele diz, coroa eu terei digamos, eu aguardo a recompensa que darão aos justos, aqueles que caminharam conforme a vontade de Deus, aqueles que viveram conforme Deus orienta, conforme Deus quer, aqueles que caminharam conforme essa ordem que Deus está trazendo a este mundo. Eu aguardo. Eles vão cortar minha cabeça, mas eu receberei a recompensa do Senhor. Caminhar com Cristo vale a pena, ainda que eu perca tudo, por duas causas. A primeira, pela causa, que é muito maior do que eu, e a segunda, pela recompensa, que é certeza, que é garantia, que eu receberei a recompensa do Senhor. Portanto, eu posso então dizer que vale a pena me alegrar pelas perseguições, porque eu sei que na recompensa, os que perseguem os justos, que estão a demonstrar que o mundo está em desordem, eles não vão triunfar. Porque esse mundo em bagunça, essa desordem moral, espiritual, ética que está aqui, vai ser vencida por quem? Pelo reino que virá e estabelecerá o quê? A realidade de quê? De justiça, de bondade, de humildade e de amor. Em outras palavras, os que nos perseguem aqui por justiça, os que nos perseguem aqui pela ordem que começa, não prevalecerão, porque chegará o dia que o reino de Deus se estabelecerá completamente nesta terra e será um reino de justiça, será um reino de verdade, será um reino de amor. Por isso eu vim dizer-lhes, os governos corruptos não permanecerão para sempre.
Os pais que violam as filhas não prevalecerão para sempre. Eu vim dizer-lhes que os patrões que distratam os empregados não vão prevalecer. Os trabalhadores que são corruptos e que vivem fazendo seus maracutaias não vão prevalecer. Chegará o dia em que as coisas voltarão ao seu normal. Que dia? O dia de Cristo. Esse dia chegará. E aqueles que aqui sofrem perseguição por causa da justiça, sofrem perseguição porque estão caminhando, querendo contribuir com essa ordem, chegará o dia em que eles verão o mundo ideal se materializar. Portanto, a recompensa é outra razão fundamental para que a gente diga, ainda que me persigam, eu posso me alegrar no Senhor, me alegrar em Cristo, porque é uma honra ser perseguido por causa de Cristo. E a recompensa que Cristo me dará, sem dúvida, vale muito a pena. Porque nenhuma tribulação nesta vida se compara com a glória que nos será revelada no porvir, diz o apóstolo Paulo. Diz mais Paulo, se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, seremos os mais infelizes dos homens. Mas louvado seja Deus, que nós cremos que as coisas não terminarão como ditam algumas leis, alguns padrões desse mundo corrompido. As coisas terminarão com o reino de Deus sendo implantado em justiça, em verdade, em amor e em bondade. E ali sim viveremos como deveria ser, para a glória do nome do Senhor. Amém? Incline sua cabeça por gentileza, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, esta manhã eu vim dizê-lo, tenha seu posicionamento. E o nosso posicionamento se chama justiça. E justiça quer dizer caminhar conforme a vontade de Deus. Seja uma enfermeira conforme a vontade de Deus. Seja um patrão conforme a vontade de Deus. Seja um empregado conforme a vontade de Deus. Seja um contabilista, um engenheiro, um mecânico, um pedreiro, uma mãe, um professor, um pai, um pastor, conforme a vontade de Deus. E que vontade é esta? A vontade de trazer ordem neste mundo em desordem. Ainda que isso custe sua vida, ainda que isso custe privilégios, nós somos chamados a participar dessa história que é maior do que a nossa. Em seus passos seguirei, firmemente eu seguirei, pois em ti, mais alto,